Caros fiéis, neste evangelho que nós ouvimos, está bem dito que Nossa Senhora meditava. Ela ouviu com atenção aquilo que os pastores traziam. Ouviu o relato de coisas maravilhosas e ela então também neste momento guardou todas aquelas coisas no seu coração e meditava sobre elas. Nossa Senhora meditava sobre tudo aquilo. É claro, Nossa Senhora, ela que se dedicava certamente à oração, dedicava-se também a esta modalidade de oração tão importante, a meditação, que, aliás, foi pouco citada por mim aqui nos últimos dias. Falei tanto da adoração, da ação de graças, da súplica, mas pouco da meditação, que é uma forma importantíssima também de oração no que diz respeito ao nosso progresso espiritual. Devo lembrar uma coisa, caros fiéis, se ela, Nossa Senhora, que não tinha pecado ou fazia, se Nossa Senhora meditava, nós, pobres pecadores que somos, devemos fazê-lo, devemos praticar esta modalidade de oração com muito mais razão. Temos muito mais necessidade do que ela, no sentido de que devemos combater o mal em nós também através desta modalidade de oração. A meditação, devo lembrar, caros fiéis, é uma forma de oração mental. Ela pode ser definida como uma elevação e aplicação de nossa alma a Deus, elevação e aplicação, atenção, com relação a Deus, para lhe rendermos as devidas homenagens, é claro, como em toda a oração, e nos tornarmos melhores para a sua maior glória e a nossa salvação. Para ser bem prático, a oração de meditação, ou esta modalidade de oração, contém pelo menos 5 elementos principais. Vamos lá. O primeiro deles é a relação que essa forma de oração tem com os deveres da religião, que se tributam a Deus nosso Pai, a nosso Senhor Jesus Cristo, aos santos. Segundo elemento, mais diretamente associado a essa forma de oração, são as considerações que nós fazemos sobre Deus e as nossas relações com Ele. Considerações, o pensamento. Ora, a palavra meditação vem disso. Nós, então, pensamos, refletimos, isso de maneira profunda, não é? Com relação a Deus e a nossa relação com Ele, para alimentar e robustecer as convicções acerca das virtudes cristãs. Terceiro elemento, a meditação também se presta a reflexões sobre nós mesmos, sobre o nosso estado atual, sobre a etapa em que nos encontramos no caminho do progresso espiritual da nossa santificação, para verificarmos em que altura nós nos encontramos na prática das virtudes. Quarto elemento, orações propriamente ditas. Uma vez feita esta consideração, nós partimos para a oração. Senhor, tendo em vista o meu momento atual, o meu estado atual, eu vos peço o seguinte: dando-vos graças, adorando-vos, eu vos peço isso, tão necessário para o meu progresso. E por último, resoluções, como convém. Resoluções para melhor procedermos no futuro. Não é necessário que estes atos, caros fiéis, no momento da oração, de meditação, quando ela é desenvolvida, aconteçam exatamente nesta ordem que eu apresentei. Nem todos eles precisam se encontrar ao mesmo tempo quando nós praticamos esta forma de oração. Basta saber que estes são elementos fundamentais, sobretudo, as considerações sobre as verdades eternas, sobre o nosso estado atual de comunhão com Deus e de progresso espiritual, e, claro, as orações e resoluções. Para que a oração de meditação seja considerada como tal, é necessário que ela tenha uma certa duração. Não pode ser uma coisa muito breve. Dizem os autores espirituais que pelo menos uma meia hora, 25 minutos, meia hora. Vejam que, por exemplo, as carmelitas, elas têm por regra a obrigação de viver esta prática de oração durante 2 horas por dia. Ela deve ter, então, uma certa duração, e é necessário que ela se prolongue algum tempo, sim, e se distinga das orações jaculatórias. O que é isso? Orações jaculatórias são orações verbais ou mentais curtas, que nós dizemos de tempos em tempos, e que pontuam o nosso cotidiano,
Por exemplo, meu Senhor e meu Deus, vinde, ó Deus, em meu auxílio. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Coração doloroso e imaculado de Maria, rogai por nós. E assim por diante. Ora, orações breves, curtas, incisivas, que expressam algo que brota do mais profundo da alma, com louvor, com pedido, com súplica. Ora, a oração de meditação, ela é muito mais prolongada do que orações breves como estas. Embora seja muito útil, durante a oração de meditação, recorrer a elas, inclusive para retomar o estado de recolhimento, como verdadeiros trampolins. As jaculatórias, durante o tempo da meditação, servem de uma maneira especial como trampolins, que nos reenviam a esse estado de recolhimento e de atenção amorosa a Deus. Silêncio, habitado por Deus, nessa atenção amorosa. Quanto mais as almas vão avançando na perfeição e adquirindo convicções que podem ser renovadas rapidamente, mais a oração é simplificada. Menos tempo para as considerações e mais tempo para o silêncio e recolhimento, para esta tal e maravilhosa atenção amorosa a Deus. Ela será muitas vezes um simples olhar afetuoso. A pessoa vem à igreja, ela se coloca de joelhos, inicia brevemente e ela se vê envolvida por este estado de recolhimento, onde há esse olhar afetuoso, essa atenção amorosa para Deus. Eu o contemplo, eu olho, ele me olha, eu sei que ele me vê, e assim por diante. Bom, penso que não seja tão necessário dizer o quanto que isso é importante para a nossa santificação. Quantas vezes colocamos aqui em evidência a importância da adoração ao Santíssimo Sacramento? Perfeito. Aliás, a oração de meditação pode muito bem associar-se a esse momento de adoração durante a exposição do Santíssimo Sacramento. As duas coisas podem caminhar juntas e é bom que aconteça assim. Falamos também da oração do terço, tão importante, mas esta aqui tem o seu papel na nossa santificação. Não é estritamente necessária, mas faz toda a diferença. Ela permite, sim, um avanço, um progresso bem maior. A meditação, ela é utilíssima para a nossa salvação e santificação. Em primeiro lugar, porque ela tende a nos desapegar do pecado e das suas causas. Quando eu penso, quando eu em silêncio me encontro com Deus e me deparo comigo mesmo, quando eu, sem máscaras, vejo aquilo que é o meu estado atual, ora, isso me ajuda a perceber com todo realismo e humildade aquilo que pode e deve ser melhorado. Onde está o problema? E quais são as causas? Como o silêncio é necessário, como o recolhimento é importante. Na verdade, caros fiéis, vamos lembrar uma coisa bem prática. Se nós pecamos, é por duas coisas: irreflexão ou por fraqueza. Distraídos que somos, ou pela fraqueza que nos habita. Ora, a meditação corrige esse duplo problema. Ela, por exemplo, com relação às distrações e com relação ao fato de não estarmos atentos, de não enxergarmos, ela nos ilumina, com certeza, Deus através dela, entendamos bem. Deus nos ilumina através dessa forma de oração sobre a malícia do pecado e seus temerosos efeitos, colocando-nos perante nós à luz de Deus, da eternidade e do que fez Jesus para expiar o pecado, todo esse problema que nos aflige. Eu quero citar aqui um autor espiritual francês, o padre Grasset, que disse o seguinte, com relação à meditação, acho bem interessante, bem recheado de imagens que podem nos ajudar. A meditação é ela, finalmente, que nos conduz pelo pensamento, a meditação nos leva pelo pensamento aos sagrados desertos, em que se encontra Deus só na paz, no repouso, no silêncio e no recolhimento. Como tudo isso é importante. É ela que nos leva espiritualmente ao inferno, entendam bem, que nos transporta, como um dia Santa Teresa d'Ávila foi transportada para ver qual seria o seu lugar se ela não mudasse de vida. Então nos leva, assim, espiritualmente ao inferno, para lá contemplarmos o nosso lugar se a gente não mudar de vida. Leva-nos espiritualmente, em pensamento, ao cemitério, para vermos a nossa última jazida, para que a gente se acalme, como isso reforça a humildade em nós, como
Isso traz uma boa dose de realismo. Nos transporta ao céu, para admirarmos o nosso trono em caso de perseverança até o fim e vitória com Cristo. Ao vale de Josafá, diz o autor aqui, para vermos o nosso juiz. A Belém, para vermos o nosso Salvador. Ao Tabor, para vermos lá o nosso amor. Ao Calvário, para vermos lá o nosso exemplo. Até aqui a citação deste autor espiritual. É bem verdade, caros fiéis, que a meditação nos desapega do mundo e dos seus falsos prazeres, das suas ilusões, relembrando-nos a fragilidade dos bens temporais, os cuidados que isso tudo nos acarreta, o vazio e o fastio que estes tais bens ou realidades temporais deixam na alma, em caso, é claro, de apego desordenado a tudo isso. Já falamos bastante sobre este assunto. Ela, a meditação, nos preserva da perfídia e corrupção do mundo, fazendo-nos compreender que só Deus pode ser realmente a nossa felicidade. A meditação nos desapega, sobretudo, de nós mesmos, do nosso orgulho, da nossa sensualidade, pondo-nos na presença de Deus, Ele que é a plenitude do ser, e pondo-nos também em presença do nosso nada, mostrando-nos que os prazeres dos sentidos nos posicionam, nos colocam abaixo dos seres racionais. Enquanto as alegrias divinas nos enobrecem e elevam até Deus. Tudo isso, uma boa meditação, uma meditação bem feita pode proporcionar à alma. Ela fortifica a vontade, nos dando não somente convicções, curando pouco a pouco a nossa inércia, covardia e inconstância. De fato, caros fiéis, só a graça de Deus, auxiliada pela nossa cooperação, pode curar essas fraquezas. Quanto mais sentimos a nossa impotência, mais a oração nos faz implorar a Deus tal graça. E nós então tocamos com o dedo na nossa impotência, na nossa fraqueza, quando, por exemplo, nos dedicamos a esse tempo de graça, voltando-nos para Deus e para o interior de nós mesmos. E aí então, admirados, dizemos: sim, reconheço, Senhor, com todo realismo, a minha fragilidade e fraqueza, e reconheço o quanto preciso do vosso auxílio e da vossa ajuda. E a isso se somam, a esses pedidos e súplicas, atos de contrição, o firme propósito que acompanha o ato de contrição, que podemos já formar durante a oração, em preparação de uma boa confissão, com as resoluções apropriadas que nós tomamos e devemos tomar. Isso tudo já é uma cooperação com a graça, que com certeza se manifesta também nessa forma sublime de oração. Para ir concluindo, caros fiéis, a meditação nos faz, além de tudo isso, praticar todas as grandes virtudes cristãs. Ela, por exemplo, ilumina a nossa fé, pondo-nos diante dos olhos as verdades eternas. Sustenta a nossa esperança, dando-nos acesso junto a Deus para obtermos o seu auxílio. Estimula a nossa caridade, manifestando-nos a beleza e a bondade de Deus, e o quanto podemos participar disso e derramar isso sobre os corações ao nosso redor. O quanto podemos amar mais e melhor. Ora, como a meditação bem feita nos ajuda nisso também. Ela nos torna ainda prudentes, pelas considerações que nos sugere antes de nós passarmos à ação. Quantas coisas importantes devemos fazer, quantas decisões importantes, e como nos ajuda uma meditação bem feita. Tenho certeza que um Papa São Pio X, antes de tomar as grandes decisões que tomou, na luta contra o mal, contra o modernismo, por exemplo, deve ter dedicado-se muito a esta oração, a esta modalidade de oração. Ela nos faz justos, ou pelo menos permite que Deus nos faça assim, conformando ainda mais a nossa vontade à vontade de Deus. Ora, e como quereríamos nos conformar à vontade de Deus sem pensarmos com amor nela, sem considerarmos com seriedade a superioridade da vontade de Deus? Ela nos torna fortes, tornando-nos participantes do poder divino, temperantes, mitigando o ardor dos nossos desejos e paixões. Não há, pois, caros fiéis, nenhuma virtude que fique fora disso tudo. A meditação nos auxilia com relação a todas elas. Por ela, por fim, aderimos à verdade. E a verdade, livrando-nos dos nossos vícios, pecados, daquilo que ainda nos aprisiona em níveis inferiores, nos faz praticar a virtude. Sim, a verdade nos liberta. Lembremos-nos de João 8,32.
conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Claro, em que entendida nesse sentido, a verdade que nos liberta do vínculo com vícios e o mal moral, os pecados. Caros fiéis, que Nossa Senhora do Rosário venha então em nosso auxílio também, bem especialmente com relação à nossa vida de oração e a esta modalidade de oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.